Boa noite, pessoal. Hoje é dia 10 de junho de 2025, agora são 7h10 da noite. Eu resolvi fazer esse vídeo, que vai ser um vídeo curto, né? De apresentação de um livro que eu escrevi no dia 11 de janeiro de 2025, e curiosamente amanhã, dia 11 de junho, vai ser exatamente 5 meses, né, desde que eu entreguei esse livro, né, para o meu editor, né, que foi o Luiz Bastos, da Nova Literarte, e o livro foi publicado, se eu não me engano, em torno de 10 de março. E hoje o livro está sendo comercializado, né, em torno de umas 10 plataformas, né, só vocês colocarem, né, na internet livro Álvaro Brantes Gonçalves, e eu fiz um tryout também, eu coloquei na Wiclap esse livro. Esse livro chama Contos, Ensaios, Diálogos e Sonhos sobre Evolução Consciencial. Ele é um livro meio maçudo, né? Vamos falar assim, né? Tem 740 páginas, mas ele pode ser lido de uma forma bastante tranquila, porque o material está organizado em 160 capítulos, e os capítulos não têm assim uma sequência, né, cronológica, né, como se fosse um enredo de um livro, uma narrativa, né? Ele pode ser lido como se fossem verbetes, né, de uma enciclopédia, mas todos como um pano de fundo sobre essa questão, né, da evolução consciencial, e numa abordagem holística, ou seja, né, passando, né, pelos níveis mais primitivos, né, da evolução consciencial, até os níveis medianos que nós estamos vivendo hoje, assim, dentro da racionalidade, até chegar em níveis visionários, místicos, sábios, né, de uma evolução consciencial numa escala transpessoal, ou seja, transcende o eu meramente pessoal. Em vez de eu ficar falando sobre o meu livro, a organização, eu vou fazer um comentário na sequência. Eu fiz o envio, né, desse material para alguns editores, né, e a Nova Literarte acabou fazendo a publicação, e eu mandei também para a IP das Letras, né, que fez uma resenha, né, que eles chamam de um relatório de análise crítica, que eu achei assim muito bom. Eles realmente leram o manuscrito que eu mandei para eles, né, e fizeram assim uma resenha bastante objetiva, profunda, né, e bem pontuada. E só para fazer um comentário também, o Luiz Bastos, né, que eu tenho muito apreço, né, foi o editor, e a Regina Paula Tiesi, ela fez a diagramação, a capa, a formatação, revisão da nova ortografia. Ficou uma tiragem, um material muito bom. Agora, assim, com relação ao relatório que eu recebi da IP das Letras, né, falando sobre o meu livro. Eles colocaram assim: prezado Álvaro Gonçalves, é com gosto que recebemos e tivemos a oportunidade de avaliar o projeto Contos, Ensaios, Diálogos e Sonhos sobre Evolução Consciencial na última semana. O Conselho Editorial da IP das Letras estabelece critérios rigorosos na publicação de seus originais, procurando fazer desta uma análise objetiva. Queremos, independentemente do parecer final, passar ao autor todas as considerações, cientes de que o olho e o cérebro humano vão estar sempre sujeitos à subjetividade. Desta forma, a crítica a que procedemos é feita com o intuito de acrescentar valor e ajudar nessa fase de edição com a nossa casa editorial. Somos um grupo internacional com 15 anos de trabalho no mercado editorial e definimos ao longo de todos esses anos os critérios que consideramos evidenciar as potencialidades da obra. Para cada ponto foi realizada a respectiva análise de acordo com o contexto da obra, pelo que encorajamos o diálogo e a oportunidade de conversarmos mais acerca de todo o projeto que temos planejado. A estrutura do livro. A obra Contos, Ensaios, Diálogos e Sonhos sobre a Evolução Consciencial, de Álvaro Brantes Gonçalves, apresenta-se como um compêndio fragmentado de reflexões, experiências e registros de natureza espiritual, filosófica e esotérica. Longe de seguir uma linha narrativa convencional, os textos adotam uma disposição enciclopédica, permitindo a leitura não linear, com capítulos curtos que se conectam por um eixo central, a investigação e o testemunho da consciência em transformação. O autor, ao organizar os textos sem sequência cronológica ou temática explícita, propõe uma forma que espelhe a própria complexidade do desenvolvimento interior, onde múltiplas camadas coexistem e dialogam. O livro é dividido em cerca de 160 capítulos, os quais alternam entre relatos e experiências pessoais,
diálogos metafísicos, contos filosóficos, críticas culturais e dissertações teóricas, reunidos sobre uma mesma moldura consciencial. Essa multiplicidade formal reflete-se também no conteúdo, cujo teor alterna entre o autobiográfico, o simbólico e o especulativo. Há uma tessitura deliberada entre narrativas oníricas, ensaios teosóficos e discussões com amigos ou interlocutores imaginários, como em Conversa com amigos sobre Isaac Newton, bem ou mal, a dualidade gnóstica de Deus, a Cabala, Rudolf Steiner e a ciência Queilonta, onde diversas tradições se entrelaçam em argumentações de tom reflexivo e investigativo. Temas centrais. A ideia de evolução consciencial, que figura no próprio título da obra, não apenas orienta os textos, mas os interliga enquanto expressão de um caminho existencial. O autor compreende a consciência como entidade dinâmica, multidimensional, inserida num processo cósmico espiritual. O indivíduo, nesse paradigma, é um centro de percepção que atravessa múltiplas esferas, físicas, psíquicas, arquetípicas e espirituais, e a obra se propõe a registrar os lampejos e travessias desse percurso. A noção de unidade ontológica aparece reiteradamente. Aqui com um exemplo, uma frase do meu livro. Literalmente, não estamos sozinhos nesse experimento universal, no tempo e na eternidade, nas localidades e na infinitude. Fecha aspas. Essa afirmação sintetiza a visão holística que permeia os textos, nos quais o ser humano está intrinsecamente conectado às leis do cosmos, às tradições esotéricas e às estruturas simbólicas universais. Tal perspectiva é sustentada por constantes alusões à Cabala, ao budismo tântrico, ao hermetismo e ao sistema integral de Ken Wilber, formando uma malha sincrética de saberes. Outro eixo temático recorrente é a valorização do conhecimento como instrumento de libertação e expansão interior. Em ensaios como Algumas reflexões sobre as bibliotecas e o conhecimento, o autor discorre sobre o poder transformador da leitura, denunciando ao mesmo tempo o monopólio histórico do saber e os mecanismos contemporâneos de censura e a distração social. Uma frase do meu livro. Há uma conspiração de silêncio que mantém a humanidade em geral no estado ignário e profundo. Fecha aspas. Tal denúncia, porém, não descamba para o niilismo. Ao contrário, a obra evoca o conhecimento como via iniciática e regeneradora. Linguagem. A linguagem utilizada por Álvaro Brandes Gonçalves é densa, conceitual e frequentemente metafórica, refletindo a natureza interdisciplinar e iniciática dos temas abordados. Embora o autor não se restrinja a um estilo único, há uma predominância do discurso ensaístico, com traços meditativos e especulativos. O vocabulário técnico e filosófico é recorrente, alguns exemplos. Svabhavat, emanacionismo, vontade pura ou Atman ou Nirvana 7D, revelando tanto erudição quanto um domínio das tradições esotéricas que embasam suas reflexões. O uso de anacolutos, paráfrases extensas e orações subordinadas contribui para uma construção frasal complexa, em consonância com a profundidade conceitual proposta. Ainda assim, o autor intercala tais registros com narrativas mais simples, de tom confessional ou descritivo, como se nota em aqui um título de um capítulo. Os efeitos kármicos de uma mística subjacente durante seus afazeres nas férias, em que a experiência mística de um jovem é narrada com lirismo e espontaneidade, que é uma frase do livro. Simplesmente ser, numa infinitude natural, sem esforço, autocontemplativa, de uma grandeza no seio da qual toda existência emerge. Fecha aspas. Personagens. Quando presentes, os personagens não seguem uma construção psicológica típica da ficção literária, mas funcionam como arquétipos ou veículos discursivos. Aqui alguns exemplos. O rapaz empata, a comissária de bordo, o professor, os amigos e diálogos filosóficos. Todos são figuras que encarnam ideias ou reflexões, muitas vezes relacionadas às experiências interiores e momentos de transcendência. A estrutura dialógica frequente na obra permite que tais personagens expressem visões distintas, sem que haja necessariamente uma síntese ou conclusão, como se vê no diálogo sobre o filme Duna, onde a cultura, o destino e a mística são postos em contraste.
Esta abordagem favorece um tipo de caracterização simbólica, onde o indivíduo é menos um sujeito isolado e mais um nó de relações, afetos e sistemas de sentido. Mesmo em textos mais narrativos, como O Paradoxo da Princesa Lídia ou Chantronésio, o exilado das Termópilas no sertão setecentista brasileiro, a trama é quase sempre pretexto para reflexões ético-espirituais. Destaques. Destaca-se na obra a originalidade com que o autor integra tradições de saber oriundas de distintas linhagens, ocidentais e orientais, clássicas e contemporâneas. Há experiências pessoais, sonhos e contemplações cotidianas. Essa fusão entre o vivido e o simbólico cria um campo textual singular, onde é possível encontrar numa mesma página a descrição de um fenômeno energético, a citação de um tratado tibetano e a evocação de uma memória infantil. Outro aspecto notável é a liberdade formal que a obra reivindica e concretiza. O autor não se submete a estruturas canônicas, mas organiza seus materiais conforme os fluxos de pensamento e da experiência. Tal decisão fortalece a autenticidade do projeto e contribui para o seu valor como registro de um caminho de consciência e expansão. Mesmo o humor pontual, como nos títulos irônicos, o esfíncter hercúleo de Anaxágoras, o filósofo ejaculador precoce, se insere nesse conjunto sem destoar, pois serve para revelar a ludicidade possível na travessia do sagrado. Considerações finais. Contos, ensaios, diálogos e sonhos sobre evolução consciencial representam uma cartografia singular do espírito em busca de si mesmo. A obra não almeja apresentar um sistema fechado ou uma doutrina, mas convida o leitor a uma jornada de exploração, questionamento e vivência integral. Por meio de uma escrita que combina erudição, testemunho e introspecção, o autor delineia uma via pessoal e arquetípica de transformação. A multiplicidade de formas e registros, longe de dispersar o sentido, reforça o caráter multifacetado da consciência como campo de investigação. Cada texto é uma janela, cada capítulo um possível ponto de entrada, e o todo, um organismo pulsante que se revela conforme o envolvimento do leitor. Ao transitar entre o concreto e o sutil, entre o ensaio e o devaneio, entre o saber e a contemplação, esta obra estabelece-se como expressão original de um espírito que se oferece à eternidade do conhecer, que é do conselho editorial. Eu achei assim impressionante a capacidade sintética descritiva desse pessoal da editora. Eu também agradeço ao Luiz Bastos, no final do livro, ele fez um pós-fácil analisando esse material que eu acabei escrevendo. Então, é uma compilação de materiais e diálogos que eu tive, registros de sonhos, principalmente assim sonhos com um conteúdo simbólico, arquetípico mais expressivo, que eu resolvi registrar. E também uma contribuição que eu faço assim para que o material não fique simplesmente amarrado à minha pessoa, apesar de evidentemente ser essa fonte, porque afinal sou eu que escrevo o livro. Eu coloquei no livro centenas de referências bibliográficas, pontuadas assim, nos parágrafos, principalmente nos diálogos, evidentemente na parte dos contos, dos ensaios, essas referências não fazem muito sentido. Mas então é um livro que ele permite, a partir das próprias referências, abrir um leque de pesquisa, estudos de natureza multidisciplinar, em vários níveis da evolução consciencial, no espectro que praticamente não tem limites. A gente não sabe até onde que a gente pode ir com relação ao micro, ao passado ou para o futuro. E uma curiosidade, uma outra comentário também, essa capa é de minha feitura, e no final do livro, apesar de estar em preto e branco, tem algumas informações. Depois, quem se interessar ao ponto de adquirir o livro, eu posso passar uma resolução com melhor qualidade para que a pessoa aproveite. E tem algumas dezenas também, além da parte do escrito, de alguns esquemas que acabam complementando esse livro. Agora, isso daqui é em termos apenas de curiosidade. Eu resolvi pegar aqui, fazer uma análise simbólica geométrica, Então aqui está o título do meu livro: Contos, Ensaios, Diálogos e Sonhos sobre Evolução Consciencial. São 9 palavras. Eu relacionei essa figura muito conhecida na tradição, que é o Enneagrama,
eu relacionei aqui aos 9 princípios da consciência, e aqui é um material que está dentro do paradigma, né, compartilhado pelo Oscar Ichazo, né, que é o criador do sistema Arica de clarificação de consciência. Eu fiz uma série de treinos dentro dessa linhagem. Então, começando aqui pelo ponto 1, na parte dos contos, né, domínio de leis e moral, né, nós temos aqui as leis, né? Então, os contos, os personagens acabam assumindo, né, um comportamento prototípico, né, para desenvolver algum enredo, está muito coerente. O ensaios, né, já tem um conto com uma estrutura maior, que está no domínio das hierarquias, os jogos sociais, posição, autoridade, função de espaço. Os diálogos, evidentemente, aqui é uma atividade vital, né, de intercâmbio, realização através da atividade, revitalização pelo relaxamento. Então, o diálogo é uma coisa bastante concreta que eu tive com outras pessoas, que estão nos registros. A palavra E é uma palavra que conecta as coisas, aqui está no domínio da interação social. Sonhos é uma dimensão interna, né, do intelectual, é uma elaboração psíquica, né, que fornece informações analógicas do processo de evolução psíquica na consciencial, no instinto de relação. A questão do sobre, né, a palavra sobre se refere também, você vai falar sobre o que, né? Então, uma expressão, comunicação, assim como objeto específico. O artigo, a palavra A, ela que é a letra A, que é a primeira letra do alfabeto, que define, né, as prioridades, está ligado ao domínio da saúde e de segurança, que é a prioridade na nossa vida. Se estiver desbalanceado, nada mais funciona. E a questão da evolução, né, é uma dimensão interna, né, transcendente ao sentimental, domínio empático, né, sabendo nos colocar na posição do outro, né, que é bem assim a questão de um autor, né, quando ele trabalha a questão da essência. E finalmente o consciencial, né, interessante, que está alinhado com o ponto 9, que é a origem, o final de todo do ponto, né, o princípio, né, do todo consciência. E essa primeira dimensão aqui interpretativa, né, vamos falar, seria a essência, né, a estrutura aqui do material que compõe esse livro. Aí eu fiz uma outra construção usando as letras, né? Nós temos aqui, né, 54 letras, e mais aqui os intervalos. Eu contei aqui a frequência, né, de ocorrência das letras, né, conforme elas vão aparecendo aqui nessa sequência do título do meu livro, e aqui o número de vezes em que essas letras aparecem. Então nós temos aqui 16 letras. Essas 16 letras, e aqui, né, somando aqui 54, porque aqui é a frequência de ocorrência maior do que 1, eu coloquei no Tesseract, que é um hipercubo, né, ou cubo, né, 4D, que dentro do sistema simbólico que eu adoto, eu tenho um site, né, no YouTube, né, que é Gnose Mandálica, né? Eu interpreto isso como se fosse o cubo do mago, né, que é o Logos, criador, né, no arcano 1 maior do tarô, relacionando, né, essas 16 letras aos 16 vértices. E aqui é um aspecto assim, vamos falar de uma elaboração psíquica mágica que ocorre, né, no domínio da alma ou da consciência. Eu resolvi não entrar muito aqui nessa nuance, se eu posso fazer em outro momento, porque não tem necessidade para apresentação de um livro. Então aqui é o ponto da ideação da alma. E finalmente a expressão, né, como não poderia deixar de ser, são a própria rede vital planetária, né, que nós temos aqui as letras. Nós temos aqui as 54 letras, mais os outros intervalos, né? Eu tenho aqui os 62 vértices, né, da rede Bethe-Hagens, que está aqui distribuído aqui nessa geometria icosa dodecaédrica, né, que nós temos também aqui 30, como se fosse balões, né, pipas, né, que está, eu estou repetindo de novo aqui o título do livro. E os personagens, né, que aparecem no meu livro, né, eles fazem, evidentemente, como todos nós, uma parte da rede, é algo que está integrado, e eu também resolvi não entrar muito aqui nessas minúcias, que é totalmente desnecessário para uma apresentação de um livro. Eu só quero pontuar aqui que esse processo começa aqui no ponto 1 aqui, que nós temos, né, na planície de Gizeh, né, com as 3 pirâmides,
com as iniciações maiores, né, nilóticas, né, o sistema iniciático egípcio. Então aqui o alfa e ômega dessa serpente que percorre toda a superfície da Terra, como nós, né, nos expressamos também na natureza, nas diversas encarnações em torno do planeta. E os personagens dos meus contos aqui, eles aparecem também ao redor do planeta em vários momentos históricos, inclusive com interface também extraterrestre, né, que são aqui os polos aqui, né, norte e sul aqui da rede planetária. Então nós temos a expressão, a ideação e a essência. Ainda com relação à parte simbólica, né, esse número 160, ele também é interessante em 2 desdobramentos, né? Nós temos, né, 4 agrupamentos de 40, que dão um quaternário das 4 iniciações maiores, 4 iniciações elementais também, e o 160 nós podemos colocar 16 vezes 10, ou colocar nas 10 sefiras da árvore da Cabala, Watzheim, 16 hipercubos. Então, isso daqui fica um convite, né, para aqueles que têm um interesse, né, simbólico, cabalístico, geométrico um pouco mais de treinamento, pode explorar os capítulos desse livro dessa forma. Esse livro, né, inicialmente, né, ele foi escrito, né, assim, a pedido, né, mas eu não tive a ideia de querer filtrar, facilitar ou tornar alguma coisa sensacionalista para uma abrangência maior de leitores. Pelo contrário, eu acabei escrevendo inicialmente, né, um material para mim mesmo, como se fossem registros de experiências, que são os registros de sonhos. Evidentemente, os diálogos aconteceram com outras pessoas, né, amigos de um círculo restrito, e eu escrevi mais para os meus filhos, né, assim, deixei registrado aqui para os amigos e para vocês que eventualmente se afinizarem com esses temas. A abrangência, né, dos assuntos, né, do ponto de vista do paradigma, para aqueles que realmente se aventurarem na leitura, vocês vão ver que é realmente universal, né, envolvendo, né, toda a matriz temporal universal, né, aquele modelo maior da astronomia do Laniakea, né, do clusters e clusters, né, de galáxias, né, evidentemente focalizando o nosso sistema solar, o nosso planeta e a nossa superfície, né, planetária, na qual nós temos nossas experiências concretas na natureza. O paradigma, ele é holístico, integrado. Eu realmente exijo, assim, né, do leitor, né, uma atenção, com parágrafos são grandes, mas tem bastante conteúdo, né, tem uma experiência de vida em cada um desses capítulos, e eu espero que seja de interesse para aqueles que estão numa sintonia semelhante à nossa. É um catatal de 740 páginas, e vocês também são bem-vindos, aqueles que quiserem fazer pequenas interações com perguntas e tudo, assim, com relação ao material do livro, né? Vocês podem fazer isso, né, via o site, editora, né? Tem no YouTube, né, o nosso canal no Ensinamentos Gnose Mandálica. Vocês colocarem Álvaro Brantz, né, também no YouTube, vai aparecer alguma coisa sobre a minha pessoa. Obrigado, pessoal, já falei bastante e eu agradeço aí a atenção de vocês. Fiquem bem, na paz.